Olá, meu nome é Matheus Oliva da Costa, eu sou instrutor de Tai Chi Chuan, né, ou Tai Chi Chuan, da escola do mestre Wu Chao Shang, do Dr. Wu Chao Shang, também conhecido lá no Rio de Janeiro como Dr. Wu. E eu estou aqui com alegria a pedido do meu professor Marcelo Gifone, que coordena aqui o Dia Mundial do Tai Chi, do Qigong, pelo projeto Tai Chi Chuan no Parque de BH, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para falar um pouco para você sobre um estudo que, com a ajuda não só do professor Marcelo, mas de várias pessoas ligadas à nossa linhagem, me mostraram um caminho para entender um pouco de um conceito muito importante na filosofia e mesmo na cultura chinesa de modo geral, que é o conceito de mutações, yi, em chinês. Então, essas mutações, esses yi, eles são um conceito de que falam de que existe um certo princípio a qual tudo que nós vemos segue. Esse princípio é o princípio das mutações. Curiosamente, é constante as mutações são constantes. Por isso mesmo, um princípio que se deriva das mutações é que se há algo constante, são as próprias mutações. Esse conceito, ele derivou uma série de outros conceitos muito interessantes e foram se unindo, foram se juntando ao longo da história chinesa nesse livro aqui, que vocês conhecem mais em português, aportuguesado como I Ching, mas cuja pronúncia no original chinês é I Ching. O I, que eu já falei das mutações, das transformações, da mutabilidade do mundo, e o Qing, que significa clássico, tratado, um livro muito importante, não é qualquer livro, não é exatamente a palavra livro, é um livro clássico, é um livro importante, é um tratado da antiguidade, é um tratado de um pensador ou de um conjunto de pensadores, que é o caso do I Ching, do tratado ou clássico das mutações. Então, eu comecei a praticar Tai Chi Chuan desde pelo menos 2009, na verdade, me lembrando melhor aqui, desde 2007. Mas quando eu conheci o projeto Tai Chi Chuan no Parque, alguns anos depois, 2010, 2011, eu me aproximei bastante e desde 2012 eu estou formalmente, fiz uma formação como monitor e depois como instrutor, e hoje eu ensino as práticas, né, da nossa linhagem, né? E dentre essas práticas existe uma prática muito importante chamada Tui Shou, que é o empurrar, ou mãos que empurram, muitas vezes traduz para o inglês como push hands. Então é basicamente uma interação, é um tai chi feito a dois, é uma parte de aplicação marcial, de autodefesa do tai chi, mas que pode ser usado também como uma técnica de sensibilidade. Por mais que com a ideia original de treinamento de autodefesa, mas também pode ser feito simplesmente para habilidades motoras também, né? Entre outras questões, como nós vamos ver. Inclusive, a minha proposta é justamente de um estudo das mutações, um estudo, né, não só das mutações, mas também do próprio conteúdo do I Ching, do clássico das mutações, através da prática do Tui Shou, que é ensinado especificamente pelo nosso mestre Wu Chao Shang, que trouxe a nossa linhagem para o Brasil, que é ensinada, né, me ensinado diretamente pelo professor Marcelo Gifone, pelos mestres dele também. Então, eu já conheci o I Ching lá em Montes Claros, onde eu cresci, do meu primeiro professor de Tai Chi, o Elton Durães, que já me apresentou esse livro, as ideias do livro também. O meu acupunturista Túlio, meu primeiro acupunturista também, que fez as primeiras consultas do I Ching, me mostrou como funciona a parte oracular, mas também me falou do conteúdo matemático do livro. É um livro que não fala só de filosofia, nem da parte só espiritual, oracular, mas também de matemática. É uma das bases da matemática chinesa, ainda que não é a única, existem outras que vão até em direções diferentes. E amigos também, amigas, que foram me mostrando ao longo dos anos, né? Tive contato com uma mais recentemente, que é a Tatiana, a Tati, lá de Montes Claros também, que fez consultas para mim já em Montes Claros, e outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo da vida. Uma dessas consultas, com o próprio professor Marcelo Gifone, ele mostrou como o I Ching e seus 8 trigramas, que se refletem em 64 hexagramas, que misturam esses 8 trigramas em 64 combinações, eles são bem mais complexos do que eu imaginava. Ele me mostrou numa conversa bem particular, que eu descrevi num artigo
em 3 partes que está na revista Daojia, né, que é o nome original para Daoísmo ou Taoísmo na língua chinesa. Então nessa revista Daojia, editada pelo Gilberto, depois procura saber do Gilberto Silva, aí, um pesquisador, um jornalista que também é daoísta, pesquisa sobre daoísmo. Nesses artigos eu descrevi o que eu estou falando aqui para vocês, em mais detalhes, inclusive, vocês podem ir lá se vocês se interessarem. E eu percebi que dessas várias questões eu poderia estudar em São Paulo muito mais. E a consulta era justamente se eu deveria ir para São Paulo ou não. Pois bem, a consulta saiu o hexagrama TAI, que significa paz, é traduzido normalmente como paz, pode ser traduzido de outras maneiras. E esse hexagrama falava justamente de uma troca. Vou falar mais dele depois. E é uma troca produtiva, uma troca muito bacana, muito benéfica, né? E pode ocorrer entre 2 tipos de pessoas, 2 tipos de ambientes, enfim. Lá em São Paulo, eu conheci a Sociedade Taoísta do Brasil, a Sociedade Taoísta de São Paulo, também é uma outra maneira de dizer lá o nome da instituição, onde o Wagner Canalonga também, ele ensina o I Ching. Eu tive a oportunidade de ter algumas aulas com ele, ou de ver palestras abertas, e ter um contato com ele também mais constante, e poder fazer perguntas, né? Tem pessoas lá, inclusive muito mais especialistas que eu no I Ching, sabem muito mais, não só o Wagner Canalonga, mas vários alunos e colegas dele, né, da época quando ele se formou sacerdote, já há algumas décadas. E eu pude conhecer também lá Eva Wong, que é uma também liderança taoísta, que mora na América do Norte, mas vem, né, inclusive a pedido da Sociedade Taoísta e de outros grupos também aqui para o Brasil de vez em quando. Eu tive a oportunidade de aprender um pouco com ela, por exemplo, essa diferença que eu falei para vocês mais cedo, que uma coisa são as mutações, outra coisa é o I Ching. Então, o livro em si, com conteúdo formatado, é uma coisa. O estudo das mutações é mais amplo, é anterior, ele continua depois do I Ching e ele é mais amplo que o I Ching. Agora, eu aprendi também com uma série de pessoas, normalmente pessoas ligadas à Sociedade Taoísta lá de São Paulo, mas não só, que formaram de uma maneira autônoma um grupo de estudo do I Ching que funciona inclusive até hoje, né? E que eu tenho contato, apesar de não estar indo ultimamente nas reuniões, mas já fui bastante. E lá a gente estuda cada um dos hexagramas, os princípios do I Ching. Pois bem, com a minha experiência no treino de Tai Chi Chuan e da própria linhagem do Mestre Chao Shan como um todo, somado aos meus estudos de I Ching, eu comecei a reparar algumas conexões. Uma delas, e talvez a mais importante, existem 8 trigramas. Então, 8 imagens de 3 linhas, né, podendo ter várias combinações de linhas. E essas 8 imagens de 3 linhas, esses 8 trigramas, eles são arquétipos, eles são conceitos, eles são imagens muito importantes dentro do pensamento chinês, mas também especialmente dentro do Tai Chi Chuan, né, do Tai Chi Chuan. Poderia falar muito sobre isso, mas eu vou parar por aqui e dizer que, ao mesmo tempo, também é relativamente comum, quando se formula práticas de Tui Shou, existirem exatamente 8 técnicas de Tui Shou básicas. Não que não existam mais, mas existem 8 básicas. É o caso da nossa escola também. Algumas escolas vão ter um pouco menos. O próprio primeiro professor que eu aprendi ensinou uma quantidade um pouco menor, e igualmente importante, mas uma quantidade menor. Outras escolas têm uma quantidade maior, mas na nossa escola do mestre Chao Shan ensinam-se 8, né, técnicas básicas. Então eu tive essa pergunta: existe alguma conexão, sabendo que o próprio mestre Chao Shan ele era chamado também de Dr. Wu, porque ele era terapeuta de medicina chinesa, né, formado em Taiwan. Então eu queria saber se existia essa conexão e como era essa conexão, já que eu já conhecia como pesquisador acadêmico do Tai Chi Chuan, da história do Tai Chi, que em outras escolas existia essa conexão, ainda que não necessariamente todos têm conhecimento dessas conexões. Pois bem, eu procurando saber, eu descobri que existia sim, mas por associações livres, que não tem alguma coisa formatada. E eu comecei então, será que eu posso encontrar pelo meu estudo alguma conexão
entre os trigramas e as 8 técnicas de Tuiçou básicas que nós fazemos. E num primeiro momento, eu até acreditei que poderia se achar uma resposta, né? Tal trigrama se relaciona a tal técnica. Com o tempo, até pelo retorno que eu tive dos mestres, especialmente o mestre Antônio, mas também do próprio professor Marcelo Gifone, também do Wagner Canalonga, e também dos meus alunos de Tai Chi, né? Sobretudo a Helena e o Francisco, que também são estudiosos do I Ching, que inclusive sabem até mais que eu sobre o I Ching, né? Eles estudam com mais profundidade ainda. Eu fiquei realmente intrigado e resolvi mudar a pergunta e fez bem mais sentido, pelo menos para mim. A pergunta se transformou, na verdade, em como fazer um estudo corporal das mutações. Então, a ideia mudou para fazer um estudo corporal das mutações através da prática do Tuiçou, entendida à luz dos trigramas e hexagramas. Ou seja, na prática lá do Tuiçou, dos 8 Tuiçou que nós praticamos, eu vou entender como determinada ação, como determinada postura, determinada base pode ser lida através das características dos trigramas, ok? Sabendo disso, eu simultaneamente aprimoro a minha prática de Tuiçou, porque vai ficar mais claro, e ganho também um saber sobre as próprias mutações em que eu estou, de uma maneira que eu esteja estudando corporalmente, que eu não vou só pegar o livro, abrir e ler e decorar as características, que às vezes pode ser necessário também. Mas fazendo uma prática corporal, eu posso unir essas duas coisas de uma maneira mais integrada. Posso unir então o Yin Yang, algo que eu vou voltar no final a falar. Isso mostrou uma visão mais flexível, em que cada pessoa que faz esse estudo que eu estou propondo vai chegar a um sentido, a um resultado, e ao praticar vai perceber o que ela pode entender melhor sobre as mutações a partir desse código, né, do livro I Ching, mas não necessariamente só a partir dele. Então eu vou apresentar daqui a pouco, em seguida, alguns dos meus resultados, mas vocês podem ver de maneira diferente, ok? O que é o ponto que vocês devem se perguntar ao praticar Tuiçou e querer fazer uma conexão com o I Ching, com o estudo das mutações, é: o que podemos aprender das mutações praticando Tuiçou? Essa é uma pergunta. Então, primeiro você tem que praticar o Tuiçou. Senão, eu não estou falando aqui de um mero estudo textual, estou falando de estudo corporal. Então, se você começar a aprender Tuiçou da nossa escola, ou mesmo em outra escola de Tai Chi que você participe, fica a sugestão aí de você fazer a conexão, né? Aqui tem umas traduções do filho do mestre Chao Shang, o mestre Udi Chang, também fundador da Sociedade Taoísta do Brasil. Ele traduziu o I Ching e foi publicado nos últimos anos. Vocês podem adquirir pela editora Mawad. E lá está lá uma tradução um pouco mais direta, aliás, direta do chinês para o português brasileiro, onde vocês podem entender melhor como isso funciona, o que significa trigramas, o que significa hexagramas, caso eu esteja falando aqui, mas vocês não estão exatamente entendendo esses detalhes. Então, de alguma maneira, o que eu estou falando aqui também já são para algumas pessoas que já têm alguma introdução nesse assunto que eu estou falando. Porém, eu vou falar a partir de agora alguns elementos que, mesmo que você não tenha ouvido falar nada, é justamente para começar a entender, para começar a interessar, para se instigar. Vamos lá. O nosso primeiro Tuiçou, a primeira técnica de Tuiçou, como eu escrevi no artigo, ela é caracterizada sobretudo pelo trigrama água. Porque o trigrama água ele tem características de armadilha. O nome original do trigrama água, o nome em chinês é Kan, e ele pode ser melhor e literalmente traduzido como abismal, no sentido de um abismo, de um poço, de algo fundo. Então, quando você, por exemplo, um dia chuvoso e tem um buraco, você pisa, pode ser que seja um buraquinho raso, não aconteça nada com você, no máximo molhar os pés, molhar o tênis, ou você pode se afundar e torcer o tornozelo. Então é uma armadilha. Nesse sentido, o Tuiçou ele parece muito simples, ele tem a característica de absorção de leveza, mas justamente atraindo o oponente para uma armadilha. Se vocês verem o Tuiçou, nem que seja por meio de fotos ou de vídeos, vocês vão entender. Então, a grande questão é que num primeiro momento eu fiz a seguinte associação: cada um dos trigramas
eles têm conexão com partes específicas do corpo. E no primeiro Tuiçou se mira um ataque direto no coração. E o coração está ligado ao trigrama fogo, Li, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Por causa disso, eu pensei que no primeiro Tuiçou, por mais que o trigrama água ele se encaixa de uma maneira mais clara, mas quando você vai pensar em um hexagrama, eu vejo a água embaixo, a água escondida. Então já fica uma dica aqui para você estudar melhor o Idim. Se junta 2 trigramas, forma um hexagrama. Mas a parte de baixo são as questões mais ocultas, as questões mais internas do que a gente está falando. E o trigrama de cima, que faz parte do hexagrama total, né? Ele faz parte das questões mais externas, dos aspectos mais externos daquilo que a gente está falando. No caso do primeiro Tuiçou, como a gente está mirando o coração, me lembrou a característica do trigrama fogo. Se colocar fogo em cima e água embaixo, forma o hexagrama Weidi. E Weidi pode ser traduzido, como nessa tradução aqui, por antes da conclusão. E tem as seguintes características. Nesse livro aqui, vocês vão encontrar ele como sendo o hexagrama 21. Em outras traduções que seguem uma outra lógica de formatação de ordem dos hexagramas, vai ser o número 64. Ok? Então, independente do livro que vocês estejam buscando, se é na ordem 21 ou na ordem 64, o hexagrama Weidi, o antes da conclusão, chama atenção para a virtude da abertura, de uma ação fluida. Então, o primeiro trigrama, o primeiro Tuiçou, ele pede uma fluidez. Ele só vai funcionar se for fluido. Se você ficar travando o seu companheiro de treino, lembrando que é uma técnica inicialmente combinada, por mais que pode ser feita livre também, mas se você ficar travando o seu companheiro ou companheira de treino, não vai dar muito certo o Tuiçou. É um Tuiçou que é feito para ser fluido, por mais que de alguma maneira todos são também, mas esse é em especial, até por isso que ele é o primeiro, para você aprender até a fluidez. Da mesma maneira, ele pede cautela. Se você atacar esticando completamente o braço e se inclinando demais, você vai dar excessivo ti pro oponente e assim vai ficar mais fácil dele te derrubar, dele encaixar um tiná, uma chave de braço. E isso diz também sobre uma possibilidade para a vida. Cuidado para não dar o máximo yang, para não dar todas as fichas, para não dar todo o seu investimento em uma coisa só, em uma direção só. Porque se for uma armadilha, você cai e perde tudo. No caso do Tuiçou, você perde o equilíbrio, você perde seu braço, ou você perde alguma coisa que não seria bom você perder. Então, percebam como além da questão corporal, pode ser refletida outras questões para a vida também. Como vocês podem ver, existe um estudo muito amplo que pode ser feito aqui. Então, nesse vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar nas reflexões que eu fiz só sobre os trigramas, ok? Aí, quem quiser se aprofundar mais, eu peço para que leia um texto e veja lá o que eu disse sobre os hexagramas possíveis que eu interpretei em que esses Tuiçous, essas práticas corporais A2, podem ser lidas à luz do estudo das mutações, ok? Continuando, no segundo Tuiçou, cuja a circularidade é mais vertical, um círculo que é feito verticalmente e não horizontalmente como o primeiro caso, que é mais uma circularidade mais oval, mais elipsada na horizontal, o segundo Tuiçou é na vertical, mas tem a característica do trovão, a ideia que o professor e sacerdote taoísta Wagner Canalonga me falou, o professor Marcelo também de Fone me deram o toque, de que ele vê essa queda do trovão, sobretudo na aplicação, uma das possíveis aplicações desse Tuiçou, como sendo o trovão, como uma característica de um trigrama, que ele realmente tem, né, um caminho, tem as duas linhas em aberta em cima, que tem um caminho para descer, está ali uma condição favorável para uma força descer, e embaixo, né, desse trigrama se tem a linha Yang, uma linha fechada, contínua, em que mostra que tem algo que desce com toda a força embaixo. Então essa é uma possível leitura, desculpa aqui a câmera, essa é uma possível leitura
do segundo Tuisou. No que concerne ao terceiro Tuisou, eu vi várias possibilidades. Eu também no início vi a possibilidade de ser o trigrama incitar, o trigrama trovão, que eu disse anteriormente, mas no terceiro eu acabei percebendo uma leitura potencialmente melhor como sendo relacionada ao trigrama Shun, que muitas vezes é chamado de vento, mas cuja tradução mais exata seria suavidade. Então, ele é suave porque esse que é o único dos Tuisou que tem uma movimentação mais alta e que pede um balançar sempre tirando uma perna do chão, ele pede também uma posição muito suave, muito sutil, em que se você sair um pouquinho do seu eixo, você acaba se desequilibrando sozinho. Essa é uma característica bem interessante. Uma outra coisa é que o ataque, a aplicação desse Tuisou 3, ele vem de baixo, ele está escondido pela joelhada que se dá. E essa é uma característica do vento. Ao contrário do trovão, o vento tem duas linhas contínuas Yang, e embaixo tem uma linha Yin. Então, como é algo que eu ainda não disse, mas caso vocês não saibam, caso alguém está me ouvindo e não saiba, o Yang tem a característica de ser mais forte, de ser mais intenso, é mais explícito, normalmente. Isso depende de alguns casos. Nesse caso aqui se encaixa. O Yin, ele tem a característica de ser mais suave, de ser mais escondido, de ser questões mais ocultas. Então, o ataque vem escondido, ele vem de uma joelhada de baixo. Ele parece que viria de cima, mas ele vem de baixo. Por isso eu vejo o trigrama Shun, suavidade ou vento, como se encaixando nesse terceiro Tuisou. O quarto, montanha, originalmente chamado de Gun, e que pode ser traduzido como quietude, é a característica desse que mais se pareceu com esse Tuisou, porque ele é o único que tem a base fixa. A base dos pés, abaixo do umbigo, abaixo do dantien baixo, fica separado e se movimenta só em cima. Inclusive tem que estar bem flexível. Então ele é claramente ali o trigrama montanha, da quietude, da base fixa, do eu vou me manter no meu lugar. É um treino do Tai Chi do enraizamento, né? Precisa ser muito do enraizamento. Se não tem uma base suficientemente enraizada, vai ter dificuldade de fazer esse quarto Tuisou, então precisa treinar bastante os três anteriores. Quinto, o Tuisou quinto se relaciona, no meu entendimento, ao trigrama Li, chamado de fogo, mas que pode ser traduzido como aderir, e que curiosamente tem também o sentido de fuga, de sair de uma situação, de fugir de algo, de deixar de fazer parte de algo. Por quê? Porque o fogo, para existir, ele precisa de um combustível, ele precisa estar aderido a alguma outra coisa, né? Ele precisa de uma certa matéria-prima que ele é acoplado. Quando não tem essa matéria-prima, ele sai da situação, ok? Então, sabendo dessa característica do fogo, o quinto Tuisou pede para se colar, pede realmente um poder de colar, para quem conhece aí os princípios de aplicação do Tai Chi, muito intenso, muito forte. Se você não tiver com aquele poder de colar muito estabelecido, com um eixo muito equilibrado, com a base bem firme, é capaz de você se descolar e perder o equilíbrio. Então o seu equilíbrio depende um pouco do outro também, né? Mas feito de uma forma hábil, mantendo seu eixo, você não se desequilibra. 6. Especialmente o professor Wagner Canalonga, né, apontou para o 6 se relacionar ao trigrama lago, porque o Tuisou 6 ele é realmente uma troca muito fluida, assim como ele é uma mistura do 1 e do 2 feito com as duas mãos, e ele é feito de uma maneira bastante fluida, uma troca muito genuína, e ele lembra o trigrama Tuei, que é chamado de lago, mas que pode ser traduzido como alegria, né? Como uma situação de encontro. O lago é o lugar onde se acumula riquezas, onde se acumula bens, as pessoas se reúnem felizes para compartilhar. Então o Tuisou 6 tem essa característica. Uma característica marcial do Tuisou 6 que é bom lembrar é que ele é o único que eu me lembro que ele tem um ataque que não necessariamente precisa ter um contra-ataque. Então você está num acúmulo de Chi, você está num acúmulo de força empregada numa determinada direção, você vai somente
continuar esse acúmulo de força. Por isso, de novo, uma conexão com a ideia do lago, do trigrama Dwei, lago, alegria. Indo para os dois finais, e inclusive os trigramas de maior relevância dentro do estudo do I Ching, pelo menos em um certo ponto de vista do céu anterior. Fica a dica aí para vocês procurarem sobre céu anterior e céu posterior, que eu não vou falar disso agora. O sétimo Tuisou lembra muito o trigrama originalmente chamado do Tian, que normalmente é traduzido como céu, mas pode ser traduzido também como criativo. O sétimo Tuisou, ele é o mais complexo. Cada membro do corpo está fazendo uma coisa e indo para uma direção diferente durante o sétimo Tuisou. Por isso, imediatamente associei ao criativo. E ele tem movimentos circulares também que lembra o céu, mas que poderia, por exemplo, ser conectado de alguma maneira à água também. Da mesma forma, o oitavo Tuisou pode ser conectado ao trigrama Kun, que normalmente é chamado de terra, mas que pode ser traduzido como receptivo. Assim como o caso do primeiro Tuisou, a movimentação da mão, ele é também receptivo, mas a movimentação é circular, o que deixa cada vez mais a possibilidade de, se alguém está vindo para a sua direção, você realmente recebe, deixa a pessoa passar, faz uma movimentação circular e sai da frente dela, recebendo, mas sem levar o impacto do ataque. Então, como vocês podem ver, a leitura dos Tuisous a partir da lógica dos trigramas, ela enriquece tanto a prática do Tuisou quanto em si a leitura, o entendimento, o estudo das mutações e particularmente do I Ching, especificamente. Como eu disse, nós poderíamos falar de muitas outras coisas, então eu vou acabar falando sobre o caso dos hexagrama possível que pode ser formado nesse último Tuisou aqui. Eu falei que eu pulei os outros hexagramas, propositalmente, vocês vão ter que procurar no meu texto, vão ter que ler se vocês se interessarem. Mas no caso aqui, eu vi a seguinte possibilidade. Eu vi a possibilidade de ser céu embaixo, pela possibilidade circular embaixo, e de ser terra em cima, pela possibilidade de absorção, de recepção suave que tem a terra, o trigrama terra. Isso forma um hexagrama que eu já citei antes, o hexagrama Tai, que muitas vezes nesse livro aqui é traduzido como paz. Ele é o número 56 nessa edição aqui feita pelo mestre Udi Chang, em outras edições é o número 11. E ele chama atenção para a necessidade de avançar com estabilidade. Então, para você avançar com estabilidade, você precisa estar enraizado o Yin e o Yang. Isso mostra, né, que essa integração do Yin e do Yang chama atenção para justamente uma ideia feita pelo filho do mestre Chao Shan, que é o Udi Chang, que, seguindo justamente a lógica do pai, que já está aqui no livro dele, o seu filho, Udi Chang, né, conhecido também em português como Mestre Shen, ele chama atenção para o fato de que o Tai Chi pode ser visto como uma alquimia em movimento. E aqui fica, né, uma ideia final. Através dessa prática, não só do Tai Chi como um todo, mas especificamente do Tuisou, você pode não só unir a intenção diretamente com quem você está praticando, com o seu colega de treino, com o seu professor, com o seu aluno, você está ali treinando, mas você pode internamente também unir imagem e forma, unir raciocínio e emoção, unir intenção mental e ação corporal. Então fica aqui, como eu disse, eu ia falar um pouco mais, né, desse trigrama, o Tai, que, como vocês podem ver, justamente eles pedem a interação entre Yin e Yang. E curiosamente eu termino dizendo, esse hexagrama, ele coloca que a Terra está em cima e o céu está embaixo. Num primeiro momento você pode dizer, peraí, essa ideia pode dar a entender que as coisas estão trocadas, que as coisas estão fora de lugar, mas o que eles estão chamando a atenção é, quando quem formulou todo esse pensamento, que na verdade foram vários sábios, né? Vários filósofos, quando o céu está embaixo, a tendência do céu, mesmo se não estivesse embaixo, é sempre subir.
Ao estar embaixo, então, ao subir, ele troca, ele fertiliza a terra. A terra também tem a natureza, mesmo se não estivesse em cima, mesmo se estivesse em outra posição, tem a natureza de descer, de receber. Estando em cima, então ela também fecunda o céu. Logo, eles trocam-te. E nessa troca, um fecunda o outro. Então, de novo, isso justifica, né, a ideia justamente de que você, unindo yin e yang, você pode se tornar mais rico, você pode enriquecer, você pode aumentar a sua virtude, você pode se desenvolver melhor, tanto intelectualmente quanto corporalmente, em raciocínio, em emoção. E aqui eu deixo esse agradecimento por todos esses ensinamentos, e todas essas pessoas e várias outras que eu encontrei que me propiciaram estudar isso. Tomara que tenha alguma serventia, alguma utilidade, ou mesmo que tenha algum significado para você que está ouvindo. E muito obrigado, até a próxima. Bom treino, pratiquem as técnicas de Tuiçô se vocês souberem. Se não, continuem praticando Tai Chi, Tuiçô. Muita saúde, até mais.